Simon, o problema de voz rouca. Tem pessoas que têm a voz muito rouca. É possível corrigir isso através do teu método? É possível e é um trabalho muito importante, porque eu trabalho com uma equipe de otorrinos. Eu faço um exame junto com o otorrino. Na hora do exame, ele coloca a câmera pelo nariz e eu coloco a voz da pessoa já no lugar, nesse momento, nessa consulta que ele faz com o otorrino. Eu procuro uma posição. Se não houver um problema orgânico, e é uma coisa muito séria, pessoas às vezes fazem uma cirurgia desnecessária, é muito importante fazer esse trabalho paralelo, otorrino e fonoaudiólogo, porque eu já vi muitas cirurgias que não deram certo. A pessoa fez e continuou rouca e até prejudicou as cordas vocais. Eu tenho um trabalho muito importante com o Dr. Marcos Sarbati aqui no Rio de Janeiro e o Dr. Paulo Pontes em São Paulo. Na hora do exame, ele coloca a câmera pelo nariz e eu coloco a voz numa posição que a corda vocal funcione corretamente. O que acontece com a voz rouca? A pessoa às vezes mora num lugar poluído, muita poluição sonora, começa a berrar o dia inteiro, pessoas que trabalham muito alto, pessoas que usam o telefone falando muito alto, e uma coisa muito importante, são pessoas que a família toda é rouca, e vai pegando com a convivência, por imitação. É um negócio incrível, o pai é rouco, o filho é rouco, a prima é rouco, todo mundo é rouco na mesma família. Então, deve corrigir, porque uma rouquidão, se passar de 15 dias, pode se tornar um problema orgânico sério, como os tumores. O tumor começa numa rouquidão, um tumor maligno. A pessoa vai usando a voz errada, acaba tendo um tumor. Até o cigarro também causa rouquidão, dá um câncer e a pessoa fica rouca também, né? O pigarro também vai forçando muito as cordas vocais, né? A pessoa vai pigarreando, vai fazendo assim, acaba irritando a corda vocal. Então, o importante é você procurar colocar a voz no tom certo, coloque a sua voz numa frequência correta, fale bem pausado, não grite, não berra, use o microfone na sala de aula, volta a afirmar isso. Na sala de aula tem que ter microfone, não há professor que aguente ficar berrando o dia inteiro. Economize a voz com o microfone. Você que vai dar aula, então compre seu kit, você já leva para a sala de aula, senão você vai acabar ficando em casa e aposentando muito cedo. Eu já vi vários professores com 40, 50 anos de idade, estar em casa porque perdeu a voz, né? Agora, Simon, você teve a oportunidade de falar agora sobre a questão de colocar o tom da sua voz, né? A pessoa em casa que deseja saber o tom da sua voz, tem uma técnica para isso? Tem uma técnica, você vai fazer uma frequência, tipo na parte do canto, aquela frequência musical. Por exemplo, a pessoa pode chegar a falar bem grave, ela tem a voz grave, a tendência dela é grave. Eu vou falar bem grave. Ela pode falar no tom médio. Eu vou falar grave e suave. Ela pode ter uma voz mais para agudo. Eu vou falar mais alto, mais para cima no agudo. Não é alto de volume não, colocar o tom mais acima. Então ela vai procurar uma frequência numa escala musical, o meu trabalho é esse, porque eu faço 60 vozes diferentes com a minha voz, você sabe que eu gravo também comerciais. Então eu passo muito rápido para a pessoa, nada de soprar nada de respiração, isso tudo já acabou, já era. E os próprios otorrinos que trabalham comigo, eles concordam comigo. Não adianta você ficar respirando horas e horas, não vai mudar nada a voz. A voz é simplesmente uma má colocação da voz. Você tem que aprender a colocar a voz no tom certo e articular bem na parte fonética. Aí o que eu faço? A pessoa chega aqui, eu procuro uma frequência da voz dela correta e mudo imediatamente a voz dela, né? Bom, agora sim, as pessoas normalmente têm voz fina também. Semana passada nós fizemos uma entrevista, deu uma audiência muito boa. Teve crianças que procuraram vocês, já fizeram consulta e já saíram prontas para falar mais grosso? Tem um garotinho, até uma história muito engraçada, né? Ele chegou, o pai dele me ouviu, me assistiu aqui na emissora. E o negócio de Ibope é um negócio engraçado, né? Um dia eu fui no programa também em outros programas, e sempre que eu apareço, o negócio de Ibope sobe, né? Que eu criei essa polêmica, né? E aí o garotinho, o pai viu o programa, né? Que eu falei assim, olha, criança não é pra falar fininho com a vozinha assim não, hein? Aí ele me ligou, né? Ah, meu filho tem voz fina, tem 5 anos, e já tá tendo um complexo, estão debochando dele, dizendo que ele tem voz de mulher. Aí quando ele chegou lá, o garotinho, eu fui gravar na gravação, ele falando assim, com a vozinha assim. Aí eu falo grosso, rapaz, que isso? Aí começou a falar assim comigo, né? Já baixou a voz na hora. Então a mãe e o pai estavam mimando muito o filho. Você não deve... A mãe chegava pro filhinho, filhinho, vem cá, filhinha. O pai também brincava com a voz fina, com o filho, chegava do trabalho de noite. Vem cá, fala assim. Aí a criança vai assimilando aquilo e acaba ficando com a voz fina. Então é muito importante você manter o tom certo, falar firme com a criança, falar forte. Não mime mais seu filho não, que isso vai dar um prejuízo tão grande. Eu tenho adultos, homens com 30, 40 anos de idade, com a voz bem fininha, falando tudo assim, com aquela vozinha bem fraquinha, né?
e acaba não convencendo ninguém, acaba se queimando o mercado, né? É possível engrossar a voz, quer dizer, através de achar o tom certo? Tem pessoas que falam muito alto, eu de repente, às vezes, no telefone também falo um pouco mais alto, né? É possível também as pessoas falarem alto porque é pouco surdo e não sabe? O telefone está começando a tocar já, senhor. Pode ligar agora, pode ligar a gente que ele atende. O programa é gravado, a gente não esconde nisso. Olha só, o negócio é o seguinte, você que está em casa, eu vou fazer igual uma igreja evangélica agora, eu vou fazer uma cura em público agora. Você coloca a mão no pescoço, sente a vibração da sua voz. Até foi uma história muito engraçada quando eu apareci no Jô Soares. Aí recebi vários e-mails de pessoas que foram curadas só porque me viram fazendo exercício, né? Então você coloca a mão aqui, só sentir a vibração na laringe, e você vai brincando com a voz, você toca a voz fina, né? Assim, oi, tá falando assim. Aí você começa a descer o tom, tosse um pouquinho, para sentir a vibração da voz, e você vai colocando a voz numa frequência correta, para ficar bem natural. Esse grave que vai sair é o teu grave, não fica com medo não. Você ficou com medo na mudança da voz na puberdade e não teve coragem de assumir a voz. Simplesmente é isso. Eu procuro uma frequência e você tosse, que a tosse que você, esse tom da tosse, é muito engraçado. É uma dica muito legal, muito legal. A pessoa tosse assim, ó, e fala assim, nem assim. Então tem alguma coisa errada. Se você tosse grave, é pra voz ser grave igual a tosse. Então você tosse assim, aí você continua falando assim, com o tom da tosse. Agora você começa a falar assim, tá errado. Então assuma a sua voz grave, a voz masculina é grave. Mulher, quando toma bomba para ficar cheia de música, a primeira coisa que acontece, ela começa a falar com a voz assim. Então já é masculino, o hormônio masculino é grave. Tem que ser grave, tem que assumir essa voz grave. Então não tem nada que... Agora, o que é a voz feminina? A voz feminina também não é para ser agudinha, estridente, aquela voz chatinha, não. Você não fala assim. Que foi o caso da Dora Briga, que eu te falei. Ela tinha uma voz estridente, eu baixei o tom dela, pegou rapidinho. E ela está com uma voz maravilhosa agora. E tem uma atriz também que eu estou do SBT, está aqui comigo também no programa do Silvio Santos. Tem várias pessoas, né? Tem um Pete Bitoca que eu falei aqui, que eu comentei. Depois eu vou mostrar essas imagens, eles autorizando, eu vou mostrar para vocês essas mudanças, o que é essa mudança de voz, né? Simon Weintraub, como é teu método? Quer dizer, você tem um livro publicado, tem um CD, fala um pouco desse livro, que tem muitas informações. O livro, para variar, né? É bem polêmico, né? Que aqui na capa do livro eu já botei aquela famosa lata de lixo com a rolha, chupeta, língua de sogra, lápis, tudo que manda colocar, eu estou dizendo que está errado. Não coloquem nada disso, que isso aqui está errado. Aí, aqui eu ensino todo o método, falo sobre oratória. Oratória é uma coisa que a gente vai fazer um programa falando sobre oratória. Vocês devem estar vendo esses políticos aí fazendo essa campanha ridícula, com essa voz, meu irmão, você faz isso, que eu prometo aquilo, e fica aquela vozinha horrorosa, né? Não se prepara, você tem que se preparar. Ser político, primeira coisa é preparar a comunicação oral. Você tem que ser um grande orador, falar a verdade, convencer as pessoas, entendeu? Agora fica com aquela vozinha, dando uma de artista na hora, não convence mais ninguém. As pessoas não aceitam mais isso. Você tem que ser falar bem pausado, bem explicado, colocar seu ponto de vista, não precisa mais ficar berrando, aquele discurso cafona, senhoras e senhores, isso não convence mais ninguém. Então você tem que ser bem positivo, bem objetivo no seu discurso. Aqui no livro acompanha um CD com 1 hora de exercício. Aqui eu falo sobre todos os problemas, a gagueira, a perda da fala, a voz fina, a baixa auditiva, a voz anasalada, pessoas sanfonas que nasceram com lábio leporino, tem muitos casos aqui. E aqui está o CD, que não dá nem para ter, está muito brilhoso aqui o CD. Aí aqui eu tenho 1 hora de exercício. E tem os 6 CDs que a pessoa adquire para treinar em casa. Então repete só o telefone para dar as boas falas tradicional. Vamos lá, 2236-5185 e 2236-5223. E boas falas. Boas falas para você também que está em casa. Eu conversei com o fonoaudiólogo e professor de oratória Simon Weintraub.